Você sabe o que é racionalizar? Tão importante quanto a gente saber alguns assuntos específicos é a gente ter também uma noçãozinha sobre os acessórios, amigos, tá? E eu noto muito nos meus cursos presenciais que às vezes os alunos têm dificuldade ao fechar uma questão. Um exemplo clássico disso é quando ele termina com uma raizinha no denominador. Uma raiz que você não vai tirar de forma exata, isso traz um certo desconforto. Tudo bem que a gente esteja acostumado a saber que, assim, aproximadamente, raiz de 2 numa prova a gente pode levar para 1,4, raiz de 3 para 1,7, raiz de 5 para 2,2, mas isso são pequenos ajustes, né? E quando a gente vai terminar as questões, há meio que um padrão de não se deixar raízes no denominador. A gente tenta colocá-las no numerador. E para isso, dois casos bem básicos. Não adianta ir nas profundidades da racionalização, com índices maiores. Não adianta. A gente primeiro cuida da base. Quando essa base está ok, tudo vai fluir. Acompanhe aqui na lousa alguns exemplinhos de como a gente fazer isso. Lembre-se, se o meu objetivo é eliminar uma raiz quadrada, o meu objetivo é fazer algo que, elevando ao quadrado, satisfaça isso, ok? Então, acompanhe aqui comigo na lousa. Você termina uma questão que tem escrito 8 sobre raiz de 2 no final da sua questão. Amigos, se nós simplesmente multiplicarmos pelo mesmo raiz de 2 em cima e embaixo, agora, por que essa necessidade de fazer isso em cima e embaixo? Para não alterar o nosso resultado original. Se a gente faz essa operaçãozinha, o que é que nós vamos ter? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai ficar raiz quadrada de 4. E aqui, 8 raiz de 2. Antes da gente chegar, por que ele não colocou só o 2 direto? Eu gostaria de lembrar também a operação com radicais. Quando você está multiplicando duas raízes que têm o mesmo índice, basta você repetir o radical e multiplicar as coisas que estão dentro, né? Então, dessa forma, nós teríamos 8 raiz de 2 sobre 2, 4 raiz de 2. Para a gente saber aonde é que esse número se encontra mais ou menos na reta real, fica mais legal. Até porque multiplicar é mais interessante do que dividir. Esse número 4 vezes aproximadamente 1,4, né? 4 vezes 14, 5,6. Esse número aí, ó, tá lá perto entre o 5,5 e o 6. Você localiza com mais tranquilidade. Partamos para um pouquinho mais à frente. Você lembra desse produto notável? O produto da soma de um termo pela diferença desses mesmos termos, tá? A soma de dois termos multiplicado pela diferença desses dois mesmos termos. Amigos, fazendo a distributividade, o que é que nós teríamos nessa nossa brincadeira? Nós teríamos a ao quadrado menos ab mais ab menos b ao quadrado. Acompanha comigo que ferramenta fantástica que nos foi dada. Mais importante do que fazer só a aplicação, saber o porquê daquela aplicação ganha um tempo danado. E olha, a sua dúvida é fundamental para o seu crescimento, principalmente quando você externa essa dúvida. Não adianta você ficar preocupado se o seu amigo vai achar a sua dúvida simples, se não vai. Isso não vem ao caso. Não posso, enquanto professor, ficar fazendo explicação, imaginando o que é que a outra pessoa vai achar daquela explicação. Isso aqui é estilo, cada pessoa tem o seu estilo de explicar as coisas. E aí eu gosto muito de buscar a base. O que é que teria a ver esse produto notável com racionalização? Acompanha comigo. Ó, eu tenho 8 sobre raiz de 2 menos 1. Meu amigão, acompanhe bem. Nós temos uma raiz no denominador e eu tenho que dar um jeito de tirá-la daí. Por quê? Porque é muito ruim fazer esse tipo de operação. Ora, partindo do princípio
do que a gente acabou de ver ali no produto notável, você já parou para pensar o que é que aconteceria se a gente multiplicasse por raiz de 2 mais 1? Nós faríamos aparecer o produto da diferença de dois termos pela soma desses dois termos. A gente tem que parar de achar de que as coisas em matemática vêm do além, sabe? A gente tem que observar que tem um porquê para aquilo ali acontecer. Aqui no denominador, quando você tem o A menos B multiplicado pelo A mais B, ora, nós vamos ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, conforme acabamos de lembrar ali do produto notável. E aqui nós vamos ter 8 raiz de 2 mais 8, fizemos apenas a distributividade. Amigos, raiz de 2 ao quadrado, 2 menos 1, e aqui 8 raiz de 2 mais 8. Não interessa qual a quantidade de exercícios que você faz de um determinado assunto. Interessa se você entendeu a lógica daquele assunto. Então, racionalização de denominadores tem o propósito de fazer o quê? Uma roupagem nova, digamos assim, tá? A gente dá uma melhorada na roupagem daquela tua fração original. Então, se apareceu, óbvio que se a gente fosse além, teríamos outros casos. Vamos supor que você tivesse aqui 10 sobre raiz cúbica de 2. Amigos, se a minha intenção agora é tirar essa raiz cúbica, tem que aparecer um termo ao cubo. Mas, provavelmente, para o Enem, eu não sei se isso seria, assim, a ferramenta. E para outros casos que vocês aprofundam demais, treinem primeiro os que vocês já erram, tá? Por exemplo, aqui para que nós possamos eliminar essa raiz cúbica embaixo, nós temos que ter um termo ao cubo. Então, parta comigo. Se aqui tem 2 elevado a 1, se eu elevar por raiz cúbica de 2 ao quadrado, está resolvido o meu problema. Mas não se começa por exemplos mais profundos, se começa por exemplos mais simples. O que é que nós teríamos aqui? 10, que multiplica raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. E aqui, como a gente falou, se eu tenho duas raízes de mesmo índice multiplicado, basta multiplicar os termos que estão aqui dentro. Nós ficaríamos com raiz cúbica de 2 ao cubo. 10 raiz cúbica de 4 sobre 2, nossa resposta seria 5 vezes raiz cúbica de 4. Esperamos que com esses exemplos tenha dado apenas para dar uma clareada nisso, tá? Paramos uma sequência de conteúdos específicos e hoje falamos de um pequeno acessório, ok? Vale sempre a pena lembrar que, quando aqui, mais para o lado técnico do nosso vídeo, quando você estiver acompanhando e estiver achando que está um pouco escuro, não tem problema, aumenta o brilho do teu celular, o brilho da tela do teu computador, do teu tablet, ok? E muito importante para a gente é a sua parceria na divulgação do nosso canal. Sempre a gente conseguindo o maior númerozinho de likes e o maior númerozinho de inscritos no nosso canal, a gente vai levar esse conteúdo a muito mais gente aí produzindo um bocado de transformação nesse Brasil, ok? Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.